Olá, gente! Então, dando continuidade, agora a gente vai falar sobre esquizofrenia. Bom, a esquizofrenia nada mais é do que um grupo de distúrbios mentais graves, caracterizados por distorção dos pensamentos e da percepção. Ou seja, a pessoa passa a acreditar no que é irreal, porque tudo que ela vê, sente ou ouve é muito verdadeiro. Então, as alucinações, especialmente as auditivas, são comuns e comprometem o comportamento ou o pensamento do paciente. A esquizofrenia também pode ser dividida em três tipos: entre paranoide, hebifrênia e a catatônia. Na esquizofrenia paranoide, o paciente ele apresenta um comportamento nada mais de paranoia. Ele tem um padrão frequentemente de desconfiança, com suspeita generalizada em relação aos outros. Ou seja, quando esse paciente percebe que alguém olhou para ele, ele já acha que aquela pessoa está tramando contra ele. Então, ele interpreta as intenções dos outros de forma muito errada, tá? Na esquizofrenia hebifrênia, nós temos perturbações de afetos, ou seja, o paciente apresenta ideias delirantes, alucinações, tudo isso de forma muito fugaz, com um comportamento irresponsável e imprevisível. E na catatônia, né, é caracterizada por uma perturbação do desenvolvimento motor, que envolve posição rígida e imóvel, preferencialmente, mas também pode haver agitação motora, como perda do contato com a realidade. Em relação aos sintomas, bom, eles são classificados entre sintomas positivos e sintomas negativos. São chamados de sintomas positivos aqueles que o paciente não tinha e passou a ter, ou seja, são características que ele ganhou. Por isso, o nome sintomas positivos. Por exemplo, ele não tinha delírios, não tinha alucinações, não tinha incoerência do pensamento, não tinha alterações afetivas e nem alterações psicomotoras. Ele ganhou tudo isso a partir do aparecimento da doença. Então, o paciente processa essas características de forma diferente. Ele pode ter alucinações auditivas, visuais, delírios, tudo isso a partir dos sintomas positivos. Enquanto que os sintomas negativos são considerados mais crônicos, porque o indivíduo não está em surto, mas ele apresenta aquele sintoma e, como o próprio nome denota, por exemplo, se os sintomas positivos são as características que ele ganhou, já os negativos são os que ele tinha e perdeu. Então, de maneira genérica, é basicamente isso. Ele, por exemplo, ele falava bem ou falava normal, mas ele perdeu. Então, o discurso desse paciente ficou mais pobre, sobretudo em relação à qualidade. O discurso é menos complexo, ele não consegue montar uma história, né? Então, vocês percebem que os sintomas negativos estão muito mais relacionados com a interação social. O paciente ele fica mais introspectivo, fica mais na dele, tá? Então, todas essas características formam o que nós chamamos de sintoma negativo. A esquizofrenia é multicausal, né? Ou seja, ela tem vários fatores de risco. Dentre os principais, nós temos fatores genéticos que estão relacionados com casos na família, por exemplo, pode passar de um pai para o filho. Quando na família a gente já tem esse fator de risco, alguém que já apresentou essa doença. Temos fatores de riscos sociais, que também está muito relacionada com a pobreza, com a desnutrição. Temos fatores ambientais também, que está relacionado com o nosso meio, o meio que a gente vive. Hoje, muitos estudos sustentam a hipótese de que o uso prolongado de anfetaminas, cocaínas e outras drogas podem sim ser fatores de risco para desencadear essa psicose, né, e assim desenvolver a esquizofrenia propriamente dita. E também nós temos outros fatores de riscos, como por exemplo complicações obstétricas e infecções. Então, entrando agora em uma explicação um pouco mais aprofundada de como ocorre a esquizofrenia.
Bom, a esquizofrenia ela é composta por duas hipóteses principalmente. A primeira delas se chama hipótese dopaminética, né? Que o centro dessa hipótese diz que a via mesolímbica está hiperativa, ou seja, ela gera os sintomas positivos, enquanto que a via mesocortical está hipoativa. E aí gera os sintomas negativos. Ou seja, isso na verdade tem até lógica com o conceito de sintoma positivo e negativo que eu falei anteriormente. O sintoma positivo não é aquele que o paciente adquire. Pois então, ele adquire porque a via está hiperativa. E o negativo é porque os sintomas ele perdeu. Dessa forma, a via fica hipoativa. As áreas mais envolvidas nessa hipótese dopaminérgica incluem as áreas mesolímbicas, mesocortical e a nigroestriatal. A teoria dopaminérgica foi a primeira hipótese neuroquímica da esquizofrenia. Então, para que a gente possa aprofundar mais como ocorre esse processo, é importante agora que vocês possam imaginar dois neurônios. E na superfície de cada neurônio existem receptores com a função de recaptar os neurotransmissores. Então, eu acho que esse processo já está bem claro na mente de vocês, tá? Essa hipótese dopaminérgica diz que os sintomas esquizofrênicos são consequentes ao estado de hiperatividade dopaminérgica cerebral. Ou seja, isso nada mais é a constatação de que as drogas elevam os níveis de dopamina, tá? E assim produzem sintomas psicóticos positivos, enquanto que as drogas que diminuem ou doenças que diminuem níveis de dopamina reduzem esses sintomas. Um grande exemplo que temos são os afetamínicos, que eles podem, em algumas situações, desencadear manifestações paranoides na esquizofrenia. Então, dessa forma, essa hipótese propõe que todas as doenças ou drogas que elevem os níveis de dopamina justifiquem os sintomas positivos psicóticos, além dos comportamentos agressivos e hostis. Um outro exemplo que a gente tem é a própria cocaína, que estimula a via dopaminérgica mesolímbica. Então, nesse caso, a sua ação consiste em bloquear o transportador da dopamina, que nós chamamos de receptor D2. Vocês lembram agora há pouco que eu pedi para vocês imaginarem neurônios com receptores, enfim, a dopamina, ela tem uma maior afinidade por um receptor chamado receptor D2, tá? Então, esse receptor D2, dessa forma, ele fica mais implicado nessa fisiopatologia da esquizofrenia. Dessa forma, a cocaína, ela pode reverter a ação desse receptor, né? E aí libera a dopamina. Com isso, a dopamina, ela se acumula na fenda sináptica, ou seja, aquele espaço que fica entre dois neurônios, chamado de fenda sináptica, como esse receptor D2 ele fica disfuncional por conta do uso da cocaína, ele não consegue recaptar e aí ela fica de forma acumulada na fenda sináptica, tá? Essa inibição da recaptação da dopamina, então, produz sintomas de euforia, redução de fadiga, tremor, irritabilidade, paranoia, pânico, enfim, outros sintomas relacionados. Quando o uso de dopamina se torna frequente e prolongado, os receptores dopaminérgicos sofrem desensibilização. Ou seja, o que isso significa, né? Significa que eles diminuem a sua sensibilidade e se adaptam à exposição crônica dessa droga, tá? Entretanto, essa teoria dopaminérgica não explica toda a sintomatologia da esquizofrenia, tá? Além disso, essa neuroquímica cerebral é integrada, ou seja, se há uma normalidade em uma determinada área cerebral, significa que há comprometimento de outras vias corticais também. Então, comprovando tudo isso que eu relatei agora há pouco com vocês, a própria OMS afirma que a cocaína, na verdade, ela age como um bloqueador do transporte de monoaminas. Então, como vocês já devem saber,
as monoaminas nada mais são do que os neurotransmissores, tá? Então, dessa forma, a cocaína deixa as monoaminas livres na fenda sináptica. E agora sobre a segunda hipótese, a hipótese glutamatérgica. Essa hipótese é uma disfunção do glutamato, na verdade que pode ser tanto do glutamato em si, quanto do receptor dele, ou seja, da via glutamatérgica. Essa alteração no metabolismo do glutamato vai desregular a dopamina, que vai gerar então os sintomas positivos e negativos da doença. Tá, e como é que isso ocorre? Bem, essa via explica o porquê o neurônio dopaminérgico está ativado na via mesolímbica, por exemplo, ou porque ele está inativado na via mesocortical, como eu falei anteriormente, tá? Nessa hipótese, existe uma disfunção do receptor NMDA, que é um dos principais receptores do glutamato. O NMDA é um receptor ionotrópico, ou seja, ele recebe íons, principalmente íons de cálcio. Essa hipótese diz que diversas mutações podem evoluir para uma não expressão ou mesmo para uma expressão não funcional do receptor NMDA no córtex cerebral. Então, isso vai gerar uma hipofunção desse receptor, como, por exemplo, causando desconexão de um circuito para o outro, alterações na força sináptica, desregulação de outros receptores e assim vai. E aí ela altera todo o funcionamento que antes era normal. Ou seja, o surgimento dos sintomas negativos e cognitivos da esquizofrenia é devido ao circuito neural glutamatérgico que também está envolvido com o sistema dopaminérgico no córtex. Ou seja, essa relação entre esses dois tipos de neurônio é direta. O neurocircuito glutamatérgico interage diretamente com o dopaminérgico. Então, de forma bem resumida, em condições normais, quanto mais glutamato interagem com os receptores NMDA, mais dopamina é liberada. Portanto, se há uma hipofunção, ou seja, se há uma diminuição glutamatérgica, consequentemente ocorre pouca liberação da dopamina no córtex, e isso resulta nos sintomas da esquizofrenia. Essa hipótese atualmente é a hipótese mais aceita no meio científico. É importante ressaltar que não existe um tratamento específico para a esquizofrenia, mas assim como na maioria dos transtornos mentais, as intervenções terapêuticas devem ser adaptadas às necessidades do paciente para a melhora da qualidade de vida e reintrodução do paciente na sociedade como um todo. Então, esses tratamentos incluem farmacoterapia, psicoterapia individual, psicoterapia de grupo, intervenção familiar, tratamento hospitalar e dentre outros, se necessário. E agora a gente vai para o nosso último assunto de neurociências clínicas, que é dependência ou adicção. A dependência ou adicção é um impulso que leva uma pessoa a utilizar alguma substância de forma contínua, sempre ou periódica, frequentemente, com o intuito de obter prazer. Alguns indivíduos podem fazer o uso constante, por exemplo, de alguma droga para aliviar tensões, ansiedades, medos, sensações físicas desagradáveis e dentre outros. Então, dessa forma, o dependente caracteriza-se por não conseguir controlar o consumo de determinada substância, agindo de forma impulsiva e repetitiva. Para compreendermos melhor a dependência, vamos então analisar as duas formas principais em que ela se apresenta: a física e a psicológica. A dependência física caracteriza-se pela presença de sintomas e sinais físicos que aparecem quando o indivíduo para de tomar a substância ou diminui bruscamente o seu uso, que é a famosa síndrome da abstinência. Então, os sinais e sintomas da abstinência dependem do tipo de substância utilizada e aparecem horas ou dias depois em que ela foi consumida pela última vez, como no caso a dependência para o álcool. Já a dependência psicológica corresponde a um estado de mal-estar, um desconforto que surge quando o dependente interrompe o uso da substância. Então, os sintomas relacionados podem ser ansiedade,
sensação de vazio, dificuldade de concentração, mas esses sintomas podem variar de pessoa para pessoa. Com os medicamentos existentes atualmente, é possível tratar a grande maioria dos casos relacionados à dependência física. Entretanto, o que quase sempre faz com que uma pessoa volte a utilizar determinadas substâncias é a dependência psicológica, que é de difícil tratamento e não pode ser resolvida de forma relativamente rápida e simples como na dependência física. As drogas, então, acionam o sistema de recompensa do cérebro, que é uma área encarregada de receber estímulos de prazer e transmitir essa sensação para o corpo todo. Isso vale para todos os tipos de prazeres, como temperatura agradável, emoção, alimentação, sexo, e querendo ou não, isso é uma função importante para a preservação da espécie, porque evolutivamente o homem acabou criando essa área de recompensa e é justamente nela em que as drogas conseguem interferir. Então, por uma espécie de curto-circuito, elas provocam uma ilusão química de prazer, o que induz a pessoa a repetir o seu uso compulsivamente. Então, com a repetição do consumo, perdem o significado, todas as fontes naturais de prazer e só interessa para aquele indivíduo o uso imediato daquela droga. Por isso que acaba comprometendo a vida desse usuário. Então, cada droga tem o seu mecanismo particular, mas todas elas atuam direta ou indiretamente, ativando a mesma região do cérebro, que é o sistema de recompensa cerebral. Esse sistema é formado por circuitos neurais responsáveis pelas ações reforçadas positiva e negativamente. Então, quando nos deparamos com um estímulo prazeroso, o nosso cérebro então lança um sinal, que é o aumento da dopamina, que é um importante neurotransmissor do sistema nervoso e ele se encontra principalmente no núcleo accumbens, que é uma região central do sistema de recompensa e essa região é importante para os efeitos das drogas. Normalmente, existe um aumento de dopamina com estímulos prazerosos, causados muitas vezes por alguns alimentos, atividade sexual, estímulos ambientais agradáveis, como olhar uma paisagem bonita, escutar uma música que gostamos, e dentre outros estímulos. Então, as drogas de abuso agem no neurônio dopaminérgico, isso é, nos neurônios cujo principal neurotransmissor é a dopamina, e aí então induzem a um aumento brusco e exacerbado da dopamina nesse núcleo que eu acabei de falar, o núcleo accumbens, gerando um mecanismo comum para praticamente todas as drogas. Esse sinal é reforçador. Ele se associa à sensação de prazer, fazendo com que a busca pela droga, pela substância consumida, se torne cada vez mais provável. Então, assim, as substâncias, além de agirem sobre muitas estruturas do sistema nervoso central, agem também sobre o sistema mesolímbico e o sistema mesocortical, que é basicamente todo esse sistema que está mostrado na figura. Quem experimenta drogas ou outros comportamentos potencialmente viciantes, geralmente faz em busca de benefícios ou recompensas que dão sensação de prazer, relaxamento, poder ou fuga da realidade, servindo então momentaneamente como uma solução para os problemas e por isso tende a repetir a dose. É importante salientar também que a atração por algum tipo de droga ou substância pode ocorrer para que a pessoa se identifique com algum grupo social em busca de aceitação. Nesse cenário, o que começa como uma brincadeira casual, um comportamento social normal ou até mesmo uma prescrição médica, pode se tornar frequente e com maiores quantidades. Existem comunidades terapêuticas que ajudam o dependente fornecendo tratamento adequado, como por exemplo o famoso Alcoólicos Anônimos e os Narcóticos Anônimos também. Nesse período, toda ajuda é bem-vinda, portanto, a participação de familiares e amigos no processo de tratamento é essencial. Agora eu pergunto para vocês: todo usuário de drogas vai se tornar um dependente? Bom, a maioria das pessoas que consomem bebidas alcoólicas não se torna um alcoólatra. Isso vale também para grande parte das outras drogas.
De maneira geral, as pessoas que experimentam drogas fazem por curiosidade e utilizam apenas uma vez ou outra. Muitas passam a usá-las de vez em quando, de maneira esporádica, sem maiores consequências na maioria dos casos. Apenas um grupo menor passa a usar drogas de forma intensa, em geral, quase todos os dias, com consequências danosas. Dessa forma, o grande problema é que não dá para saber entre as pessoas que começam a usar drogas, quais são apenas usuários experimentais, quais são os ocasionais e quais se tornarão realmente dependentes. Dessa forma, mesmo o uso experimental pode sim vir a produzir danos à saúde da pessoa. Então, como podemos prevenir a recaída desse paciente? Bom, podemos planejar como afastá-lo de pessoas que consomem drogas, também como dizer não quando elas lhes são oferecidas, procurar ajuda de famílias e amigos quando a fissura estiver muito alta, buscar novos interesses no campo de lazer, praticar atividades físicas, fazer novas amizades, o que é muito importante, e, se necessário, mudar de escola, cidade ou local de trabalho. Quando o dependente aceita a existência do seu problema, antes de pensar numa internação, é preciso procurar a ajuda de um profissional especializado em dependência química. Então, desse modo, o dependente cria novas experiências, novos significados que dão oportunidade de construir um novo estilo de vida. Nada garante que a recaída jamais ocorra, mas o autocontrole e o desenvolvimento de habilidades para enfrentar essas situações são de grande valia para afastar essa possibilidade. Então, gente, eu espero que tenha sido muito proveitoso, que todas essas aulas, todos esses resumos tenham ajudado vocês a entender melhor como funciona esses transtornos ou patologias, e muito obrigada pela participação nas aulas.